Olá, meus queridos irmãos, amigos que está aí nos ouvindo. Com muita alegria que eu trago aqui para você mais uma reflexão na Palavra de Deus. Estamos meditando nos Salmos e extraindo deles algumas lições. Se você não tem ainda os outros estudos, pesquisa aí, nós publicamos para você ter à disposição e meditar nesses Salmos. Gostaria de nessa reflexão trazer o Salmo de número 7 para nós meditarmos aqui na Palavra de Deus. O título desse Salmo é Deus defende o justo contra o ímpio. Esse é o título desse Salmo. É um canto de Davi que foi entoado ao Senhor com respeito às palavras de um homem chamado Cushi, um benjamita. Ninguém sabe ao certo quem era esse benjamita, mas era da tribo de Benjamim e não tem nenhuma referência a ele no Antigo Testamento. E o que Davi teria feito aqui era falado a respeito dessa acusação que esse benjamita então se referiu a ele. Então aqui se trata de algo que esse homem cometeu como uma injustiça. Nós sabemos que a partir do Salmo de número 3, que nós temos meditado, Davi tem se referido a esses salmos especificamente de 3 a 7 sobre a grande perseguição que ele estava sofrendo por meio do seu próprio filho Absalão, que teria atacado ele. Davi viveu muito esse dilema de passar por tribulações, por dificuldades, e aqui ele está então sofrendo mais um momento em que esse homem levantou uma calúnia, uma acusação falsa contra ele. E queria, nessa ocasião em que muitos servos de Deus têm sido injustiçados, muitos têm sofrido algum tipo de injúria. Certamente nós não sabemos muito como lidar com isso. No Salmo número 4, o título desse Salmo, ele vai falar exatamente isso, quando Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Aqui no Salmos de número 4, Davi vai mostrar uma confiança que ele tem em Deus em um momento de angústia. E aqui nós queremos meditar, então, como é que Davi reage a esse tipo de ataque que ele tem sofrido. O salmista, primeiramente, ele busca o socorro no Senhor para então superar esses ataques, essas calúnias de seus inimigos. No verso 1 e verso 2, ele vai dizer: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Então você nota aqui que Davi, ele faz um apelo ao Senhor, que não permitas que eles, os seus inimigos, pudessem obter vitória, que eles não me peguem, que eles não me destruam. Ao sentir-se ameaçado pelo perigo, pelas calúnias, o salmista então apela a Deus, que ele o proteja, tanto que ele diz: em ti me refugio, salva-me. Ele tinha certeza que era o único que poderia livrá-lo, protegê-lo, era o Senhor. Seus inimigos eram ferozes, como leões famintos, que queriam despedaçá-lo, e Deus era a única esperança do salmista. Somente ele pode protegê-los e resgatá-lo da difícil situação em que o salmista se encontra. Se formos analisar
esse contexto em que Davi falou isso, nós temos um relato lá em 2 Samuel, eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe lá, aonde o salmista, para que você entenda como estava a cabeça desse homem nesse momento, Davi, ele passou por vários momentos em que pessoas tinham raiva dele, tinham ódio dele. E aqui em 2 Samuel, capítulo 16, vai mostrar que Simei estava levantando calúnia contra Davi. E diz assim o texto lá de 2 Samuel 16, a partir do verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, saiu e ia amaldiçoando, atirando pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Davi tinha treinado esses valentes, eram homens inúteis, homens perigosos, que Davi os encontrou, trabalhou neles para que eles se tornassem seus guerreiros, seus lutadores nas guerras. E aquele homem então, vendo Davi, mesmo acompanhado com aqueles homens, começou a amaldiçoar. Então no verso 7 diz, amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo rei usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, os seus caminhos Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegavam exaustos no Jordão e ali descansaram. Então, aqui temos um relato histórico daquele contexto em que Davi estava sofrendo, estava partilhando esse sofrimento, e então ele reage escrevendo esse salmo, explicando como é que ele está convivendo com essa situação. E é possível que, assim como Davi tinha seus inimigos, né, você e eu também temos inúmeros inimigos que nos afligem, que nos assolam, que nos atingem de uma forma ou de outra. Não necessariamente levantando calúnia ou amaldiçoando ou trazendo qualquer tipo de mal dessa natureza, mas é bem verdade que, diante do contexto que nós estamos vivendo, existam diversas situações que têm nos cercado, que têm nos afligido, que têm nos abalado, mas eu queria lhe dar uma palavra de esperança, que Davi, ele começa o salmo dizendo, Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem. Só existe um que pode te proteger, que pode te livrar, que pode te dar a paga para os seus inimigos, que se chama Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa confiança. Somente nele podemos
nos colocar em suas mãos, esperar o seu agir. Ainda no Salmo 17, o salmista do verso 10 ao 15, esse Salmo 17, Davi está explicando exatamente, suplicando a proteção pelos seus inimigos, que era algo que era muito comum na vida de Davi, como lemos em 2 Samuel 16. Aqui, o salmista fala especificamente sobre esse grupo de inimigos que caluniam, que atingem, que afetam a vida daquele homem de Deus. Ele diz em todo o salmo, pedindo primeiramente para Deus fazer uma análise geral do seu coração, avaliar e procurar. É muito parecido com o salmo que estamos lendo, o número 7. E ele diz, depois que ele fala, que ele invoca a Deus para fazer essa alta avaliação, para depois então reagir, ele explica a partir do verso 10, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deixar por terra, deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos. E o que lhes sobra, deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O salmista, ele tem uma expectativa de que existe um foco, existe uma direção. Embora todos os seus inimigos tenham essas características cruéis, né, de usar os lábios para então atingi-lo, Davi tinha plena certeza que ele estava descansando em Deus, certo de que o maior foco dele era estar na presença de Deus. E eu pergunto, será que você tem desfrutado disso, na presença de Deus, em momentos difíceis que nós temos enfrentado? Espero que todos nós tenhamos aprendido a lidar com as circunstâncias que nos cercam. Esse é o único recurso que temos para podermos então estar na presença de Deus de forma que Ele age. E aí nós não somos acometidos pelo mal, mas estamos vencendo o mal com o bem. Segunda coisa que nós podemos destacar está no verso 3 a verso 5, onde Davi ele se coloca então à disposição do Senhor para então avaliar as suas ações, checar se tem algo errado. E o salmista diz, Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se as minhas mãos há iniquidade, eu pequei com o mal, eu paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Veja que confiança que Davi tem de dizer, Senhor, faz essa avaliação das minhas ações, das minhas atitudes. Procura a minha vida, porque o Senhor conhece ela, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor sabe todas as minhas atitudes. E Senhor, eu estou aqui à disposição. Avalia isso. Se cometi alguma injustiça contra alguém, ou seja, o salmista se examina perante Deus. Ele tem convicção de que ele é inocente, está em completa disposição do Senhor. E se ele cometeu, ele está disposto a sofrer as consequências, caso isso seja identificado não por alguém, mas pelo próprio Deus. Será que nós temos agido dessa forma?
Será que aqueles que nos cercam, que têm olhado para as nossas atitudes, podem identificar que nós temos agido com justiça, ou nós temos dado alguma brecha, ou vamos dizer, algumas atitudes que temos demonstrado que tem deixado com que alguns possam apontar o dedo para nós e então podemos sofrer por aquele terrível mal. Meu querido, você que tem caminhado em meio a tantas adversidades, reflita sobre isso. Davi, ele tinha certeza: Senhor, Deus meu, se eu sou culpado, se eu cometi alguma iniquidade, se eu pequei pagando o mal com o bem, se eu de repente não agi com justiça em alguma situação, então, Senhor, por favor, coloca-me aqui para que eu possa entender por que os inimigos têm me atacado. Meu querido, avalie a sua vida, abra o seu coração perante Deus, reflita como Davi estava disposto a se colocar, tendo plena convicção de que ele tinha feito a sua parte. Em seguida, nós podemos identificar também uma outra parte onde o Senhor, Davi, ele identifica que o Senhor é o justo juiz e fica indignado com o pecado. O Senhor, ele conhece, ele é justo, ele não vai ser tendencioso a favorecer a alguém e a outro, não. Existe o ímpio e existe o justo. E Deus sabe exatamente quem é o ímpio e quem é o justo. E quem está agindo com injustiça vai ser punido. E é pelo próprio Deus. Aqui, no verso 6 a 8, a gente vai ver que o salmista ele pede para julgar a seu favor. Senhor, toma a minha causa e julga a meu favor. Ele diz aqui: levanta-te, Senhor, da tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que indignar-te. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Você nota aqui que o salmista, ele recorre à justiça, ao julgamento de Deus. Porque ele sabe que Deus ele consegue distinguir o mal do bem. Ele pede a Deus que o livre dessa fúria maligna dos inimigos, que o defenda como o juiz supremo e imparcial, conforme a sua honradez, a sua grandeza. Mas também conforme a sua inocência, que Deus olhasse a inocência dele e que Deus pudesse fazer justiça a tudo isso. Então o Senhor, ele é o justo juiz. E ele está indignado contra a maldade daqueles que tentam nos atingir. No caso desse homem chamado Cuxi, da tribo de Benjamim, estava levantando uma situação contra esse servo de Deus. E Davi estava aqui tentando abrir o coração para Deus, colocando essas palavras para nos encorajar. E o salmista, no verso 9, ele ainda diz: julga os nossos pensamentos e desejos. Meu querido, ele terminou de falar no verso 8 da integridade que ele tem. Ele falou que Deus está indignado contra o pecado. E ele mesmo se coloca: Senhor, eu sou íntegro, eu sou inteiro, eu sou alguém. Nós falamos na última mensagem que estudamos sobre um homem chamado Jó. Era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem de uma piedade altamente elevada, mas não estava imune a sofrer os ataques que muitos têm sofrido, não porque pecamos. Davi
Estava se colocando, Senhor, eu estou aqui também à disposição, sou íntegro, avalia, Senhor, pela tua indignação contra o mal, porque o Senhor é imparcial. Julga, o salmista apela para a justiça de Deus e o seu conhecimento dos pensamentos e sentimentos mais íntimos do homem. E pede que esse Deus que conhece os pensamentos, conhece os desejos, as motivações que nós estamos aqui na presença dele, ele pede, Senhor, ponha fim à obra dos maldosos e não permita que o homem honrado seja julgado injustamente. Por favor, Senhor, age com a tua justiça, não com a minha, mas com a tua justiça. Meu querido, olhando para esses versos que falamos, do 6 ao 9, a que medida nós podemos nos colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou fazer como aquele homem lá, chamado Simei, que insultou, amaldiçoou, e aqueles soldados valentes, Senhor, quem é esse cão morto que está tentando me atingir? Senhor, Davi, tu quer que eu o destrua? E Davi, ele diz, não, peraí, deixa eles, porque eu não vou tocar neles. Às vezes a gente é afetado por tão pouco e a gente tem logo uma reação de querer fazer justiça, e Davi age exatamente o contrário. Ele era um homem íntegro, ele sabia de suas ações. Nós sabemos quais são as nossas atitudes, as nossas motivações. Estamos fazendo algo para Deus. E esse Deus, ele conhece o teu desejo, ele conhece o teu pensamento. E Davi está aqui derramando o seu coração diante desse Deus. Senhor, por favor, eu não quero julgar essa causa, eu quero que o Senhor julgue. Meu querido, se você está nos ouvindo atentamente, deixa aquilo que não nos pertence na mão de Deus. Nós estamos vivendo dias onde muitos de nós podemos tomar decisões de seguir algumas orientações de grupo A, de grupo B, onde um diz uma coisa, outro diz outra. Por favor, coloca isso nas mãos de Deus. Não absorva esse mal para você, que isso vai te atingir. Deixa nas mãos de Deus. Ele vai julgar. Deixa que Deus vai trabalhar isso e fazer justiça. Outra coisa que a gente vai identificar aqui para nós meditarmos. Diante da perfeição, da justiça de Deus, desse homem que está disposto a se colocar nas mãos de Deus, ele diz também algo tremendo. Diante da justiça de Deus, só existe uma saída para o homem. E essa saída, o salmista vai dizer aqui, a partir do verso 10, ele diz, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus, ele é justo juiz. Deus que se sente indignado todos os dias. Essa transição aqui é como se Davi estivesse dizendo assim, olha, Deus, ele vai julgar, ele vai punir o homem. E aí nós entramos nessa parte onde a gente vê qual é a reação que Deus quer, que o salmista quer desafiar o homem a refletir. Olhando para esse cenário em que Deus é justo, o homem é ímpio, existe uma distinção entre a justiça e a injustiça, e Deus sabe muito bem tudo isso. Só existe uma saída para o homem, que é arrependimento. Arrependimento. Nós estamos em um momento turbulento. O salmista está vivendo um momento turbulento. Não tem coisa pior no universo do que alguém levantar uma calúnia sobre você. E você fica furioso. Eu acredito que você já sofreu em algum momento da sua vida. E ele diz aqui no verso 12, se o homem não se converter, ou seja, se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já armou o arco, tem-o pronto para ele, preparou já
instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Todos os dias, ele condena os maus. Esse Deus santo, esse Deus justo, esse Deus soberano, esse Deus que sabe exatamente como está a tua vida, ele já está tratando o mal. Tudo que temos visto nada mais é do que Deus punindo os pecados dos homens. Nada mais que isso. O salmista aqui, ele decide crer em Deus e não nas circunstâncias, e ele afirma que Deus protege e salva os justos de coração, porque ele é justo, porque esse Deus, ele é puro e ele condena o mal, ele não deixa impune o mal. Ele vai advertir aqui de que as pessoas que se esquecem de Deus e seguem um caminho perigoso, caminho de morte, elas estão expostas ao juízo de Deus e a serem lançadas por suas próprias maldades. Deus vai punir. Veja o que diz aqui no verso seguinte, verso 14, verso 15. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz a sua malícia, lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. A maldade do homem, ela tem cada dia avançado, e esse homem está mergulhado achando que vai resolver os problemas que estão à sua volta da sua maneira. Eles querem controlar o universo, e aí o salmista diz: olha, Deus, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor vai tratá-los, eu sei que o Senhor tem uma oportunidade para o homem. Nós estamos vivendo dias, meus queridos, em que o homem tem uma chance, uma oportunidade de olhar para todo esse cenário mundial dessa pandemia da Covid-19 e dizer: olha, é algo assustador, verdade. Eu concordo, é muito complicado a gente lidar com isso. Mas tem algo que talvez por as pessoas estarem olhando para esse perigo, perderem de vista a oportunidade de olhar para a sua própria vida e olhar para esse Deus irado, indignado contra o pecado, e eles não tomarem a atitude correta. E o salmista diz: olha, se o homem não se converter, Deus já tem preparado um arco, ele vai derramar essa cetro. Por isso que está morrendo tanta gente, meus queridos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se o homem não se arrepender, Deus vai retirar a sua própria vida, porque diz aqui que Deus já preparou a morte como a consequência desde o princípio. Por isso que a gente vê a humanidade se gladiando, um atacando o outro, em vez de estarmos todos dando as mãos unidos, fazendo movimentos para nos fortalecer, alegrar, nos animar um ao outro. Cada um tem tomado partido, tentando aproveitar essa oportunidade e fazer aquilo que lhe agrada. E eu pergunto, como é que você tem reagido diante de tudo isso? Você tem se colocado como vítima, ou tem se colocado nas mãos desse Deus Santo puro, para que Ele possa agir, e não você, porque Ele é justo, nós não somos. E você e eu temos a oportunidade de nos converter, de se arrepender, de nos colocar nas mãos desse Deus e dizer: Senhor, o homem abre uma cova e ele está caindo na mesma cova. O homem usa os lábios para plantar o mal, como esse homem aqui está tentando me atingir, chamado Custe. Esse da tribo de Benjamim está querendo que eu fique afligido com isso, mas eu não quero cair nisso, porque eu sei que Deus vai tratar com esse ímpio. Meus queridos, tenha essa certeza, que Deus vai tratar o ímpio.
Ele vai tratar o pecado da humanidade. Se o homem não se arrepender, não se converter dos seus pecados, Deus vai tratar tirando a própria vida deles. E Deus está pronto a dar a vida eterna. Ele não quer matar o homem, Ele não quer destruir o homem, mas Ele dá a chance, dá a oportunidade para que o homem entenda o que Ele está querendo comunicar em meio a tudo que tem ocorrido conosco. Então lembra disso. O salmista encerra esse salmo com uma palavra de gratidão, de louvor ao nosso Deus. E ele diz aqui no verso 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, ao nome do Senhor Altíssimo. Meus queridos irmãos, o salmista encerra o salmo com uma nota de louvor e confiança em Deus. O salmista, o seu desejo é de louvar ao Senhor, porque Ele é justo, Ele é digno, Ele é supremo. Mesmo que as circunstâncias não pareçam animadoras, ele sabe que Deus sempre fará justiça. Então vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos tirar de toda essa situação e nos dar a graça dele para nós nos deleitarmos em olhando para esse cenário mundial, em vendo o que Deus tem feito à volta do mundo para falar uma mensagem para que o homem se arrependa. Vamos confiar nele, vamos adorar ele, vamos servi-lo, vamos buscá-lo constantemente. Medite nesses salmos e tenha a certeza de que Deus sabe exatamente o que eu e você estamos passando. Que Ele te abençoe ricamente e que você possa ter mais e mais oportunidade de buscá-lo constantemente nesses momentos de aflição.